Olá, tudo bem? Vamos hoje de Marcos, versículo 9, do 31 ao 35. Começou Jesus a ensinar, ler, e disse para aquela multidão e para os discípulos, disse assim: era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões, principais e sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente para todo mundo. Pedro, tomado, chamou Jesus à parte e disse assim: Senhor, não fala essas coisas. Porque Pedro sabia que ele era o Cristo. O povo poderia achar que ele estava falando de uma coisa futura, de alguém que ia aparecer, mas Pedro sabia que ele era o Cristo, que era ele que ia padecer, que não ia ser outra pessoa, que era Jesus que ia padecer, que era Jesus que ia ser morto. Pedro sabia que era ele. Aí Pedro chamou Jesus à parte e disse: não fala essas coisas, você não vai passar por isso, você não precisa passar por isso. Jesus repreendeu a Pedro, chamando, mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidais das coisas que são de Deus, mas sim das coisas dos homens. Pedro, ele teve um entendimento humano, Qualquer um de nós poderia agir como Pedro. Aliás, nós agiria como Pedro. Eu agiria como Pedro. Mas o diabo estava tentando usar aquele entendimento de Pedro, E Jesus percebeu que, para fazer ele ficar mais fraco, para fazer ele amolecer, para ele desviar do foco, Uma amolecida que Jesus dava, pronto, ele não conseguia chegar até onde ele chegou, porque ele teria que ser forte. Então ele teria que fortalecer e não enfraquecer. E aquela palavra que Pedro estava falando era para ele pensar na possibilidade de não passar por aquilo, que não precisava. Mas Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo que era necessário. E o diabo, usando esse entendimento humano, usou a Pedro para ele falar, Só que Jesus, muito esperto, já sacou essa cilada. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, se Jesus quisesse salvar a vida dele, ele ia perder a vida dele. E qualquer pessoa que tem um propósito, que Deus determinou, que a gente tem que fazer, seguir a Jesus, se a gente não fazer, a gente vai perder a nossa vida. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Quer dizer, vai valer a pena. Porque, porquanto qualquer que está... o que daria o homem em troca da sua vida? E Jesus encerra essa pergunta: o que daria o homem em troca da sua vida? A gente dá tudo, Muitas pessoas vendem tudo para curar uma doença interminável. As pessoas fazem de tudo para não morrer. O que daria em troca da sua vida? Jesus deu a dele em troca que nós tivesse acesso a Deus e fosse restabelecido o nosso contato, nossa aliança com Deus, que nós não fosse desligado de Deus, mas que nós fosse religado através do sangue dele, através do sacrifício dele. Então, e é isso. Aqui fica o livro de Marcos. Beijos. Tchau!